Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Tati Carvalho que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Amém. Amém. Solicito que o vereador Adilson Steidel ocupe a primeira secretaria ad hoc. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa, público aqui presente, a imprensa e a você, cidadão canoinhense, que nos acompanha pelas redes sociais, o nosso boa noite. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário ad hoc, vereador Adilson Steidel, que realize a leitura do expediente. Aproveitar, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste através das redes sociais, público presente, seu Galote e os demais presentes. Expediente de 29/10/2024. Ofícios números 110, 111, 112, 113, 114 e 115 de 2024 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção dos projetos de lei número 112, 114, 116, 107, 74 e 108 de 2024. Convite da deputada estadual Luciana Carminati para audiência pública que acontecerá no dia 19 de novembro, às 18 horas, no plenário da Alesc, com o tema Delegacias de Atendimento à Mulher 24 horas. Convite do Complan para a 7ª Conferência Municipal da cidade de Canoinhas, a ser realizada no dia 6 de novembro, no plenário da Câmara. Projeto de resolução número 003 de 2024, que concede título de cidadão honorário a Luciano Wozniak, de autoria da vereadora Zenilda Lemos. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de resolução número 002 de 2024, que concede título de cidadão honorário a João Maria Moraes Ribeiro. Projeto de lei ordinário número 117 de 2024, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 118 de 2024, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Ordem do dia, 29/10/2024, terça-feira. Indicações. Indicação número 571, de autoria do edil André Flenick, que solicita ao senhor Marcos Antônio Cucars, prefeito em exercício, e à senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de educação, estudar a possibilidade de parcerias para realizar atividades de férias para estudantes de todos os níveis da educação municipal e de todas as regiões da cidade. Indicação número 572 de 2024, de autoria do edil André Flenick, que solicita ao senhor Marcos Antônio Cucars, prefeito em exercício, ao senhor Rafael Rotiller Roeder, secretário municipal de planejamento, e à senhora Camila Lima, diretora do Detracan, implementar a sinalização adequada no entroncamento entre as ruas Paulo Vise e Guilherme Proust e a Avenida dos Expedicionários, considerando a possibilidade de incluir uma rotatória devido ao aumento do movimento ocasionado pelo mercado via atacadista. Indicação número 573 de 2024, de autoria do edil André Flenick, que solicita ao senhor Marcos Antônio Cucars, prefeito em exercício, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, realizar o desentupimento de
Bueiro, na rua Deodato de Lima, em frente à casa 159, esquina com a rua Marechal Rondon. Indicação número 564, de autoria do Edil André Flenick, que solicita ao senhor Marcos Antônio Cucas, prefeito em exercício, e ao senhor Rafael Rotilho Rueder, secretário municipal de planejamento, e à senhora Camila Lima, diretora do Detracan, a instalação de um lombo-faixa na rua Paula Pereira, esquina com a rua Paulo Ritzmann. É o que contém, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário. Solicito que o senhor nos informe. Bom, passamos ao pequeno expediente. Solicito que o senhor nos informe se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador André Flenick. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento os funcionários da casa, público presente, hoje o senhor Galotti representando a população de Canoinhas e o público que nos acompanha pelas redes sociais. Sobre as minhas indicações, a primeira seria a possibilidade de fazer algumas colônias de férias para abranger os alunos, principalmente dos pais que não têm condição de colocar seus filhos em outros locais. Independente de idade, independente do nível de ensino, sendo aluno da rede municipal. Sabemos da complexidade, os professores, os monitores também merecem descanso, mas existe a possibilidade de parcerias com instituições privadas, e nós temos várias em nosso município, onde o governo municipal pode buscar um apoio. A minha segunda indicação é sobre o cruzamento logo ali ao lado do Via Atacadista, na Avenida Expedicionários. Está acontecendo um problema de muitos veículos que vêm ali ou entram em direção ao Via Atacadista ou saem direto na Avenida Expedicionários de uma forma abrupta, gerando freadas bruscas que pode ocasionar acidentes de maior gravidade, como já aconteceram envolvendo motocicletas. As outras indicações são referentes à manutenção urbana e também à sinalização. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador André Flenick. Gostaria de assinar, juntamente com o senhor, a indicação 571 de 2024. Se assim o senhor entender que existe a possibilidade. Está autorizado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Tati Carvalho. Se me permite, senhor presidente, eu gostaria de assinar junto essa mesma indicação. Autorizado. Mais algum vereador interessado em falar sobre matérias lidas no expediente? Não há vereador, senhor presidente. Obrigado, vereador Adilson Steidel. Passamos ao grande expediente. Solicito que Vossa Excelência nos informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não há vereador inscrito, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de resolução 002 de 2024, que concede título de cidadão honorário a João Maria Moraes Ribeiro. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Lembrando que este título de cidadão honorário será assinado também pela vereadora Zenilda Lemos. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes, em primeira votação, o projeto de resolução 002 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 117 de 2024, que autoriza o uso de bem público e da outras providências, permitir a utilização do ginásio de esportes Melquides Pereira da Cruz para a realização do evento Terceira Mostra de Dança de Academia Cris Dias, nos dias 29 e 30 de novembro de 2024,
está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 117 de 2024. Coloco ainda em primeira discussão e votação o projeto de lei número 118 de 2024, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Permitir a utilização também do ginásio de esportes Melquides Pereira da Cruz para a realização do evento Mostra Comentada de Dança Escolar e Planalto Norte Festival, entre os dias 18 a 24 de novembro de 2024. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação o projeto de lei número 118 de 2024. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador William Godoy, que realize a leitura dos requerimentos. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os vereadores, vereadoras, a todos os assessores da casa, seu Galote, em seu nome, cumprimento a todos que nos assistem pelas redes sociais. Requerimento número 383 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Marcos Antônio Cucars, prefeito em exercício, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informações e providências quanto à interrupção dos serviços de fisioterapia para pacientes em tratamento contínuo. Segundo relatos, mais de 60 pessoas que necessitam deste atendimento foram impactadas pelo corte do serviço. Sendo assim, solicita-se informações detalhadas sobre o motivo da suspensão do serviço de fisioterapia para os pacientes já em atendimento, a previsão para a retomada dos serviços, garantindo que os tratamentos em andamento não sejam prejudicados, esclarecimentos sobre alternativas ou medidas que estão sendo tomadas para suprir esta demanda essencial. Coloco em discussão o requerimento número 383 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Tati Carvalho. Bom, agora, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa e ao público que nos acompanha. Senhor presidente, esse requerimento eu fiz porque eu recebi mensagens de várias pessoas preocupadas porque elas tinham um agendamento para fazer a fisioterapia e esses agendamentos começaram a ser cancelados. Mais para frente, senhor presidente, tem um outro requerimento, de minha autoria também, o 385, sobre a CISAMURC. Eu fiz eles separados porque até então eu achava, senhor presidente, que apenas as fisioterapias estavam sendo canceladas. Mas depois eu descobri que a APOCA, por exemplo, está sem o serviço de atendimento médico. E aí mais algumas pessoas me procuraram com preocupações referentes a outras situações também de exames, de atendimentos. E me foi passado, me foi relatado, não sei se os senhores já ficaram sabendo dessa situação, que foi em relação aos contratos da CISAMURC, senhor presidente. Parece que foi cancelado ou está em revisão de contrato, não sei. O que eu sei é que a população está em desespero e com razão, porque simplesmente está sendo tudo cancelado. E, senhor presidente, o que me preocupa? Das duas, uma, ou é a revisão do contrato que está acontecendo, mas jamais poderia ser feita uma revisão deixando a população sem o atendimento, ou vamos ver aquela situação novamente, senhor presidente, quando cancelaram o contrato com o hospital e aí foi feita uma dispensa de licitação que, do meu ponto de vista, é bem suspeita e deveria ser melhor investigada. Não sei o que está acontecendo. É muito importante que a gente tenha explicações sobre isso e que a gente fique de olho para entender essa situação aí. O que não pode é uma situação de emergência sendo criada novamente, senhor presidente. E está sendo criada, porque a partir do momento que fica sem fisioterapia, APOCA sem médico, contrato com a CISAMURC,
ou cancelado ou colocado de lado por um tempo, não sei porquê, se cria uma situação de emergência e isso é muito grave e a gente precisa fiscalizar. Então, esse é o motivo tanto desse requerimento quanto depois do requerimento 385, em que eu acabo pedindo alguns dados justamente sobre esse convênio com a CISAMURC. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Tati Carvalho. Eu não me aprendi ainda ao 385. Na hora da leitura, vamos dar um pouco mais de atenção, então, também ao 385. Julgo de extrema importância esse requerimento. É um requerimento, embora seja o primeiro, mas é de extrema importância. Se a senhora teve esse relato, nada mais do que exercendo sua função para que a gente tenha essas informações. Acredito que deve existir uma explicação plausível para isso, mas realmente isso tem que ser cobrado. Inclusive, gostaria de assinar junto esse requerimento, porque eu não tive nenhum relato dessa natureza ainda. Então, continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador William Godoy. Eu já havia me comprometido com uma das pessoas que solicitou ajuda da vereadora Tati para assinar junto, então peço para assinar junto. Continua a discussão. Alguém mais tem alguma informação a respeito? Então, se julgarem importante, assim como nós julgamos, será de toda edilidade. Então, declaro aprovado o requerimento 383 de toda edilidade. Requerimento 384 de 2024, de autoria da vereadora Zenilda Lemos, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Marcos Antônio Cucars, prefeito em exercício, considerando a possibilidade de ceder o título gratuito e por prazo determinado o do uso de um terreno de propriedade do município de Canoinhas, localizado na localidade de Encruzilhada, à Associação de Moradores da Encruzilhada. Considerando a iniciativa reservada ao Poder Executivo para projetos que cedem bens do município, solicito que promova os estudos e a viabilidade de apresentar uma matéria nos moldes da minuta do seguinte anteprojeto, que dispõe sobre a cessão de uso de bem imóvel municipal em favor da Associação de Moradores da Encruzilhada e da outras providências. Coloco em discussão o requerimento número 384 de 2024. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Senhor presidente, nós fizemos um requerimento, foi assinado juntamente com Vossa Excelência e o vereador Adilson Staido, solicitando informações do município de quem era o terreno ao lado da igreja da Encruzilhada. E a resposta do requerimento veio que esse terreno é de propriedade do município. Então, em conversa com o seu Olívio, que é o presidente da associação, seu Pedro Bastos, inclusive hoje eu estive na Encruzilhada, a comunidade, então, quer que nós façamos esse requerimento para o Poder Executivo, para que seja feito, então, o termo de cessão de uso daquele bem para a comunidade, para a Associação de Moradores, que se responsabiliza por reformas que forem necessárias para que seja utilizado pela comunidade para uma sala mortuária, para uma sala de atividades dentro da comunidade. Eu vejo com muito bons olhos, senhor presidente. Inclusive, nas próximas semanas, eu já tenho uma agenda com o pároco Padre Valcir, porque tem comunidades que também estão na mesma situação e eu vou estar, então, fazendo essas visitas e trazendo para essa Casa de Leis para a gente dar o encaminhamento. Então, por hora, para a Associação dos Moradores da Encruzilhada. Era isso, senhor presidente. Vereadora Zenilda, continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Adilson Staido. Se a vereadora Zenilda autorizar a assinar junto, fico agradecido. Obrigado. Autorizado, senhor presidente. Continua a discussão. Vereadora Zenilda, já foi feito uma conversa com a prefeita. Está bem encaminhada a situação. Agora, no momento que veio a resposta daquele requerimento, nós já entramos em contato com o seu Pedro Bastos e com a comunidade, e era isso que eles estavam aguardando. Então, vou solicitar que seja assinado novamente pelos três, para continuar agora de forma legal e escrita, comprovada, esse pedido. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
Está aprovado o requerimento número 384 de 2024. Requerimento 385 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Marcos Antônio Cucars, prefeito em exercício, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informações detalhadas acerca do convênio celebrado entre o município pela Prefeitura Municipal e o CISAMURC, com o intuito de promover maior transparência e acompanhar a execução deste convênio. Solicito o envio das seguintes informações. O valor total empenhado até a presente data no referido convênio, informações sobre possíveis aditivos financeiros ao valor inicial do convênio, incluindo quantas adições foram feitas e os respectivos valores, o valor efetivamente gasto até o momento no âmbito deste convênio. Coloco em discussão o requerimento número 385 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora autora. Senhor presidente, esse requerimento é justamente para que a gente possa entender o que está acontecendo referente a esse convênio entre a Prefeitura e a CISAMURC. Então, eu quero entender por que esse convênio foi encerrado ou foi suspenso, o que está acontecendo. E para entender isso, a gente precisa dessas informações referente a valor empenhado, valor já pago, quanto foi gasto, para a gente entender se já foi gasto tudo ou não, quanto que o município ainda teria para gastar e realmente por que as pessoas agora estão sem esses atendimentos. Continua em discussão? Senhor presidente, gostaria de assinar junto. Está autorizado. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 385 de 2024. Não há mais requerimento, senhor presidente. Obrigado, vereador William Godoy. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário ad hoc, vereador Adilson Steidel, que nos informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereadora Zenilda Lemos. Com a palavra, a vereadora Zenilda Lemos. Senhor presidente, algum tempo atrás, essa Casa de Leis fez alguns requerimentos para a Secretaria de Estado da Educação com relação a um prédio em frente à igreja Nossa Senhora da Aparecida, que é um prédio do Estado, que está há alguns anos desativado. Hoje eu estive no local, o mato está bastante grande, então eu lembro que na época eu e a vereadora Tati fizemos esse requerimento para vários deputados com assinatura de toda a edilidade e que nenhuma providência foi tomada. Então, na segunda-feira, senhor presidente, já quero justificar a minha ausência na segunda e na terça. Na segunda-feira eu tenho uma audiência já agendada na Secretaria de Estado da Educação para falar sobre este prédio e também outras agendas com deputados na segunda e na terça em Florianópolis. E também, senhor presidente, dizer que cada contato que nós fazemos fora, a necessidade de nós estarmos buscando recursos e estarmos levando os pleitos do município. Algum tempo atrás eu fui para Brasília e lá foi feita uma solicitação para que o município pudesse utilizar a antiga sede do cartório, que é de posse da União. Tramitou. E na semana passada, a União, então, através da sua assessoria de gabinete, disse para o município que o município poderia estar indo olhar esse local para utilizar, para a tramitação da documentação continuar. Então, é bem provável que nos próximos meses aí, a gente já tenha um retorno positivo, porque já foi feito a visita à antiga sede do cartório eleitoral, que é de propriedade da União, para implantarmos lá um centro municipal da pessoa idosa. Então, é mais uma conquista aí para o município frente a essas visitas e esses contatos. Então, na semana que vem, senhor presidente, eu estarei numa agenda em Florianópolis, fazendo contatos com relação a este imóvel também. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Zenilda. Ficamos ansiosos pelo retorno da senhora e com resultado positivo dessa sua fala. Um centro de atendimento ao idoso com
médicos e tudo, seria de extrema importância e é uma necessidade real da nossa comunidade. Então, aguardamos o retorno da senhora e uma prestação de contas dessa viagem, para que a gente possa, assim, dar mais ainda visibilidade ao trabalho realizado pelo vereador. Mais algum vereador inscrito? Não há vereador inscrito, senhor presidente. Obrigado, vereador Adilson Steidel. Senhores e senhoras, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 4 de novembro, segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.